Uma boa tarde de sábado na paz do Senhor Jesus. Amados e queridos irmãos, hoje vamos falar aqui sobre a origem do mal. Já falamos no estudo 1 sobre a Bíblia, a palavra de Deus, como é importante nós estudarmos a Bíblia. A Bíblia é o nosso manual de sobrevivência, onde a gente pode conhecer mais sobre o Senhor nosso Deus. O estudo número 2 falou sobre a origem, a criação dos céus e da terra, que Deus criou tudo através da sua palavra, moldou ali Adão e soprou o fôlego de vida, e Adão passou a ser alma vivente, também fez Eva. Então a obra de Deus era maravilhosa. E como que esta obra o inimigo quis interromper? Por que existe no mundo tanto sofrimento, tanta dor, a morte? Tem pessoas que querem resposta para essas perguntas. E hoje, no estudo de hoje, Deus vai nos ajudar através da Bíblia, pelo poder do Espírito Santo e a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, nós entendermos a palavra de Deus. Então, antes de nós começarmos o estudo de hoje, vamos orar, pedindo a Deus a direção. Senhor nosso Deus e Pai, Criador e mantenedor dos céus e da terra, eu quero agradecer ao Senhor neste dia, meu Deus, pelas tuas bênçãos, pelas tuas vitórias, a tua proteção, teu livramento. Peço que o Senhor repreenda todo o mal em nome do Senhor Jesus. Eu oro por essa pessoa, meu Pai, que está ouvindo agora. Eu oro por os enfermos, desamparados, todos os viciados, que o Senhor possa estar convertendo os corações deles em nome do Senhor Jesus Cristo e repreendendo todo o mal em nome do Senhor Jesus. Amém. A origem do mal. Para Charles, um historiador artista e poeta francês do século XIX, acreditava que Deus criou a natureza e os seres humanos para serem bons e maus, resultando no que parece ser uma mistura de ambos. Há quem concorde com Charles, mas qual deve ser a postura do cristão? Como harmonizar um Deus amoroso, que deu a própria vida para salvar pecadores, com a existência de doença, sofrimento e morte? Que dizer de realidades como violência, terrorismo, roubos, assassinatos, frios que acontecem todos os dias? É Deus o responsável por tudo isso? Se não, quem é? Deixamos que a Bíblia responde. Então, irmãos, hoje a gente sabe que tem muitas tragédias no mundo, assassinatos, várias coisas. Quem é o responsável por tudo isso? Então, na pergunta número 1, lá em Apocalipse 5:11 está a resposta. Pegue a sua Bíblia, abra a palavra aí de Deus em Apocalipse 5:11. De quantos anjos é composto o exército de Deus? Então você lê aí. Fala que a Bíblia fala que é composto por milhares de anjos. Então Deus tem vários anjos mesmo. Na pergunta número 2, que descrição a Bíblia faz de Lúcifer, o ex-líder dos anjos? Então, Lúcifer era um líder do coral de anjos de Deus, coral celeste. Então, você lê aí na sua Bíblia, em Ezequiel 28, 14, 15 e 17. Aqui a Bíblia fala que ele era perfeito nos teus caminhos, até cometer iniquidade. O que é iniquidade, irmãos? Lá em 1 João 3,4 fala que iniquidade é a transgressão da lei. É quando Deus ele faz os mandamentos, ele fez os mandamentos e a gente transgride. Então isso é iniquidade. Então esse anjo foi o primeiro aí a cometer iniquidade, que é desobediência à lei de Deus. Pergunta número 3. Aqui vai ter um verdadeiro ou falso. Que outros pecados esse anjo cometeu? Quais os outros pecados que Lúcifer cometeu? Lá em Isaías, abre a sua Bíblia em Isaías capítulo 14, dos versos 12, 13 e 14. Marque aí verdadeiro ou falso. Queria sentar no trono de Deus? Então esse anjo queria sentar no trono de Deus? É verdadeiro, ele queria o trono de Deus. Pretendia ser semelhante ao Altíssimo? Sim, se você ler aí na Bíblia, esse trecho, o inimigo queria ser semelhante a Deus. Queria o lugar de Deus e ser adorado? Ele queria, ele teve inveja, queria tomar o lugar de Deus e ser adorado. E hoje ele quer ser adorado. Então você e eu não podemos dar espaço para esse inimigo. Nós temos que orar, jejuar, ler a Bíblia, buscar a Deus constantemente. Porque o inimigo ele está ao derredor, bramando como um leão em busca de nos tragar. Então, para ele não nos tragar, nós temos que estar constantemente ligados a Deus.
Ele amou a Deus? É falso, né? Esse inimigo, ele não amou a Deus. Ele quis lutar contra Deus para ter o trono de Deus. Pergunta número 4. Qual foi o resultado da rebeldia desse anjo? Então, o que aconteceu com esse anjo depois que ele pecou? Apocalipse, abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 12, versos 7, 8 e 9. Houve no céu uma grande peleja entre Cristo e Lúcifer. Então você vê que lá no céu, Cristo já lutou com esse inimigo, né? O mal surgiu no céu através de um anjo de luz que se rebelou contra Deus e passou a se chamar Satanás. Nesse grande conflito, a terça parte dos anjos se uniu ao inimigo e todos foram expulsos do céu, vindo alojar-se na terra, de acordo com Apocalipse 12:4. Tem um trecho na Bíblia que fala: ai dos moradores da terra, porque o diabo desceu até vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então este inimigo, né, ele caiu aqui na terra e ele está cometendo esses atos aí hoje em dia. De muitas tragédias, assassinatos, muitas coisas de mal vêm acontecendo no mundo, né? Então o inimigo, ele foi expulso do céu e veio aqui para a terra. E para nós ficarmos protegidos dele, só com muita oração, muito jejum, buscando a presença de Deus, o poder do Espírito Santo em nossa vida. Pergunta número 5. Que advertência Deus fez a Adão e Eva no Éden? Então você abre a sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, versos 15, 16 e 17. Deus disse: não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se comerem, certamente morrerá. Então Deus, ele quis proteger Adão e Eva. Além do livre-arbítrio que Deus concede, ele colocou ali uma árvore como uma proteção para o casal, que ele sabia que o inimigo vinha atacar, que o inimigo ele vinha tentá-los, mas Deus colocou ali, além de ser obediente a Deus, né, está protegido contra o inimigo. Por isso que é importante nós guardarmos todos os mandamentos de Deus para ficar protegidos contra este inimigo. Pergunta número 6. Contrariando a advertência divina, o que a serpente disse à mulher? Está lá em Gênesis 3, do 1 ao 5, onde o inimigo ali ele engana Eva, né? Engana Eva e aí Eva acaba cometendo o pecado, né? A serpente disse: é certo que não morrerás, sereis como Deus. Então aqui o inimigo ele engana o casal Adão e Eva, né? Principalmente aqui nesse caso ele engana Eva. E aí ele falou: você vai ser como Deus. Então Eva ali foi seduzida e acabou cometendo o pecado. 7. Que certeza Deus transmitiu a Adão e Eva quando eles pecaram? Leia Gênesis 3:15. Jesus, o descendente da mulher, esmagaria a cabeça da serpente. Então mesmo ali o casal pecando, Deus deixou ali uma certeza para Adão e Eva, que o Senhor Jesus Cristo viria morrer na cruz do Calvário por nós. Ele deixaria o céu e através do ministério da encarnação, nasceria de mulher, viveria como homem e por sua morte e ressurreição, decretaria o fim do domínio de Satanás. Então o inimigo, ele foi destruído ali na cruz do Calvário. Ele já foi ali vencido, né? Ele vai ser destruído ainda, mas ele foi vencido na cruz do Calvário quando Jesus morre ali e toma a chave dele. Entendeu? Porque o inimigo, ele tirou a chave, né, de Adão e Eva e ele ficou aí com o domínio. Mas Cristo agora é o nosso Salvador. Ele tirou, né, decretou ali o fim do domínio de Satanás. Pergunta número 8. De que maneira Satanás nos engana hoje? Então você lê a sua Bíblia aí em 2 Coríntios 11, 14 e 15 e também leia Mateus 24 e 24. Então fala que esse anjo, ele se transforma em anjo de luz. Então às vezes, irmãos, a Bíblia fala nem tudo que reluz é ouro, né? Então às vezes tem pessoas falando, até parece, né, que é uma coisa boa, mas no final ele está se transformando, né, em um anjo de luz, mas falando coisas para te seduzir, para te convencer para você ir para o mal e você se afastar de Deus, entendeu?
Então hoje nós temos que buscar a presença de Deus, buscar a Bíblia, para a gente não ser vencido por este inimigo. Porque ele parece que está praticando o bem, mas ele não pratica o bem. Ele usa de uma contrafação para te enganar, para me enganar. Então a gente, para estar protegido, nós temos que se vestir da armadura de Deus, da palavra de Deus, da fé, da oração, do jejum. Então, nós temos que buscar sempre a presença de Deus. Então ele também realiza sinais e prodígios. Então às vezes você vê alguns sinais, alguns prodígios, isso é uma obra, pode ser obra do inimigo. Veja lá quando aconteceu com a cobra lá de Moisés, né? Transformou ali a vara numa cobra. O inimigo também transformou lá, fazendo a contrafação dele. Só que ali a cobra que veio da parte de Moisés, de Deus, ele tragou a serpente do inimigo, entendeu? Então hoje o inimigo ele usa a própria palavra para distorcer o que Deus quer passar para você, quer passar para mim. Então para a gente poder vencer o inimigo, tem que ser através do estudo da palavra. Você precisa de alguém te ensinando, eu preciso de alguém ensinando, uma pessoa de fé, de Deus mesmo, para poder estar transmitindo a mensagem, entendeu? E na pergunta número 9 fala, contra quem o inimigo está especialmente irado em nossos dias? E hoje, contra quem o inimigo está irado? A Bíblia fala, é verdadeiro ou falso, lá em Apocalipse, capítulo 12, versículo 12 e versículo 17. Marque aí, verdadeiro ou falso. Contra aqueles que não seguem mandamento nenhum, é falso, né? O inimigo não está aí buscando aquele que ele já está no lado dele, aquele que não guarda os mandamentos de Deus já está do lado do inimigo. Então ele não está irado contra essas pessoas. Então é falso. Contra aqueles que seguem os 10 mandamentos, sim, aqueles que obedecem a Deus, obedecem os mandamentos de Deus, é contra esses que o inimigo está irado, entendeu? Contra os que guardam os mandamentos de Deus. O inimigo está irado só contra aqueles que guardam ou escolhem alguns mandamentos para obedecer? Não, ele está irado contra aqueles que guardam todos os mandamentos de Deus, porque você que guarda alguns, ele está querendo que você não conheça a palavra de Deus. É por isso que você lê lá em Êxodo capítulo 20, os 10 mandamentos de Deus, e leia toda a Bíblia. A palavra de Deus mesmo fala, se a gente não guardar os mandamentos e não ler a Bíblia, a gente não tem luz, né? A luz, a Bíblia fala, a lei e os profetas, se não fizerem dessa forma, jamais verão a luz, terão a alva, entendeu? Como nos é possível vencer a Satanás? Leia Efésios 10 a 18 com muita meditação, irmãos. Efésios 6, do 10 até o 18. Ali fala da armadura de Deus, como a gente pode ficar protegido contra este inimigo, como a gente pode vencê-lo, entendeu? Que nós só venceremos ele pela graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós só venceremos eles pelo poder de Deus, comunhão com o Espírito Santo de Deus, entendeu? Nós podemos vencer esse inimigo. E fala assim, ó, revestindo de toda a armadura de Deus, né? Tendo o escudo da fé. Nós precisamos ter fé, irmãos. Seguindo a palavra de Deus e orando em todo o tempo. Então todas as coisas que nós vamos fazer na vida, você quer viajar, você quer um novo emprego, você quer uma cura, nós temos que orar antes pedindo a direção de Deus, entendeu? Tudo é pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós vamos hoje para a recapitulação. Lúcifer era um anjo de luz. Ele quis tomar o lugar de Deus. Eva foi enganada pela serpente. O mal se originou no céu. O mal se originou no céu. No coração de um anjo livre, porque Deus nos deu livre-arbítrio. Deu para todos o livre-arbítrio. E não com Deus. Lúcifer cometeu iniquidade, que é a desobediência à lei de Deus. Ele enganou os anjos e tem enganado a muitos através de sinais e prodígios. Sua ira é contra os que seguem os mandamentos de Deus e a fé no Senhor Jesus Cristo. O inimigo está irado contra esses, né? Que tem ali a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, tem os mandamentos de Deus, porque Deus fala que implanta em nosso coração a lei dele. Entendeu? Então por isso que nós precisamos guardar os mandamentos de Deus. Mas aqui, ó, um reforço para você guardar
essa mensagem de hoje, a origem do mal. Lúcifer se rebelou contra Deus, tornou-se Satanás. Ele era Lúcifer e agora ele é Satanás. Enganou a terça parte dos anjos. Veja a astúcia do inimigo, ele conseguiu enganar a terça parte dos anjos celestes. Levou o homem ao pecado, ele enganou Eva. Depois Adão também acabou, Eva oferecendo e ele também aceitou. Então entrou o pecado no mundo. E o pecado gera a morte. Mas graças a Deus que enviou o Senhor Jesus Cristo, morreu na cruz do Calvário por nós. Então nós precisamos crer. A Bíblia fala: quem crê e for batizado será salvo. O inimigo, ele é o responsável por todo o mal que existe. Então ele é o responsável pela maldade que tem no mundo. É o inimigo de Deus. Vive pecando desde o princípio. Está lá em João, leia aí na sua Bíblia, 1 João 3,8. O inimigo, ele peca desde o princípio. Ele foi homicida desde o princípio. Leia lá em João 8,44. Ele é mentiroso e pai da mentira. Então o inimigo, ele gosta de mentir para te seduzir, para levar para o lado dele. Mas não deixe, irmão, não deixe que o inimigo te seduza com mentiras. Jesus venceu na cruz, 1 João 3,8. Jesus venceu e em Cristo nós venceremos. Somente em Cristo, com oração, com jejum, com o estudo da Bíblia, que nós vamos vencer este inimigo, para ele não nos tragarmos. Porque sabemos que breve o Senhor Jesus Cristo virá nas nuvens dos céus, com milhares e milhares de anjos, tocando trombeta, e vai reunir os escolhidos nos 4 cantos da terra. E para isso nós precisamos ter intimidade com o Senhor Jesus Cristo, nós precisamos de intimidade com Deus, a comunhão com o Espírito Santo, entendeu? Nós precisamos, irmão, vamos buscar Deus com fervor mesmo. O inimigo será finalmente destruído. Lá, está escrito lá em Mateus, capítulo 4, os versos 1 até o 3. E o capítulo 25 até o 41. Então, irmãos, faça um compromisso de fé com Deus hoje. Busque mais a Deus, busque a presença de Deus. Que o inimigo, ele está irado, né? Ele está irado. Mas nós precisamos da graça salvadora do Senhor Jesus Cristo. Porque breve o Senhor virá e dará fim todo este mal, todo este inimigo, toda a morte, todo o choro, todo o pranto, toda a dor, ela vai se findar. E Deus vai fazer um novo céu e nova terra que habita a justiça. E eu quero estar lá, você quer estar? Então nós precisamos da fé no Senhor Jesus Cristo. Compromisso de fé. Crê que o mal surgiu com um anjo criado perfeito e se rebelou contra Deus? Eu creio. Surgiu no coração de um anjo, que era um anjo de luz, mas agora ele é anjo das trevas, né? Ele virou demônio, ele virou Satanás. Então, o mal surgiu no coração desse anjo. No grande conflito entre o bem e o mal, quero ficar do lado de Deus e sua palavra? Sim, nós temos que ficar do lado de Deus, irmãos. Você quer ficar do lado de Deus? Faça um compromisso com Deus. Fala: Senhor, eu quero cada dia ficar mais perto de Ti, Senhor. Me ajude, me ensina a orar, me ensina a jejuar, me ensina a ler a Bíblia. Então aqui tem esse estudo da Bíblia aqui, mas você também pode pegar um estudo bíblico pessoalmente, entendeu? Vá numa igreja, irmãos. Vai numa igreja para poder buscar também a comunhão com o Senhor. Eu convido você para ir na igreja adventista do 7º dia, mais perto da sua casa. Busca Deus também na sua casa, leia a Bíblia. Desejo me revestir de toda a armadura de Deus e seguir as orientações? Sim, nós temos que se revestir da armadura de Deus, da palavra de Deus, da fé, do estudo, entendeu? E as orientações de Deus, a Bíblia é o manual, Deus deixou para nós. A Bíblia resistiu, irmãos, que já quiseram destruir a Bíblia, mas Deus não deixou, irmão. Deus não deixou, para que hoje eu e você tivesse a oportunidade de conhecer mais a palavra de Deus. Nós possamos conhecer também a mensagem de Deus, além da Bíblia. Deus pode tocar em nosso coração, nós vemos aí pela natureza, entendeu? Então, irmãos, vamos aí estudar a Bíblia, faça esse compromisso de fé com Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, Criador dos céus e da terra, que essa pessoa possa ter compreendido, meu Pai, o estudo de hoje, que eu possa também ter colocado no meu coração o estudo de hoje, meu Pai, e a cada dia o Senhor possa estar me usando para eu falar a palavra do Senhor, meu Pai. Desde já eu te peço, te agradeço por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém.